Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e hoje o nosso tema vai ser: devo insistir nessa relação? Lembrando a todos que se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as filtragens necessárias para a realidade de vocês, tá? Nós trazemos hoje três opções: o Topázio Imperial, o Green Gold e a Turmalina. Então tentem se conectar a uma das pedras, façam essa escolha com calma, tranquilamente, sem ter pressa. Façam a escolha com o coração de vocês, tá? Porque quanto mais assertiva for a escolha, mais assertiva vai ser a resposta que vocês vão ter. Lembrando para as pessoas que não são inscritas no canal, que se inscrevam, que deixem um like aí no vídeo para ajudar o canal a crescer um pouco mais, tá bom? Então, opção número 1, Topázio Imperial, opção número 2, o Green Gold, opção número 3, a Turmalina. Então, façam a escolha com calma, sem pressa, ouçam o coração de vocês. Devo insistir nessa relação? Só uma coisa, gente, nós vamos mudar. Desculpa. Apesar da pergunta ser essa, nós vamos mudar um pouco o foco. Por quê? Porque o tarô ele não deve ser usado como uma muleta, ele não tem que te dar as respostas. Você tem o seu livre-arbítrio, então você tem que usar esse poder que Deus te deu, tá? Todos nós temos esse direito e todos nós temos que usá-lo. Então, apesar da pergunta ser: devo insistir nessa relação? Nós vamos ver, caso você insista nessa relação, o que pode acontecer, tá bom? Como está essa relação e você decide se deve seguir, insistir nisso ou deve desistir e partir para outra, seguir um outro rumo, tá bom? Então, vamos lá. Opção número 1, Topázio Imperial. Opção número 2, Green Gold. Opção número 3, a Turmalina. Eu vou dar continuidade no vídeo só para ele não ficar muito longo, tá? Caso vocês não tenham conseguido se conectar ainda, dê uma pausa e depois vocês continuam, tá? Então, vamos ver. Opção número 1, Topázio Imperial. Devo insistir nessa relação? Vamos ver o que o tarô nos fala. Devo insistir nessa relação para quem se conectou com a opção número 1, o Topázio Imperial. Devo insistir nessa relação? Devo insistir nessa relação? Nós temos a força. A força nos fala o quê? Que é uma relação em que existe sentimento, sim. É uma relação que tem sentimento e é um sentimento forte. É um sentimento que já começou a se enraizar, tá bom? Mas vamos ver o que mais o tarô nos fala sobre isso. Devo insistir nessa relação? Devo insistir nessa relação? Vamos ver. Devo insistir nessa relação? Bom, vamos lá. A gente começa com a carta do julgamento. A carta do julgamento nos fala que coisas inesperadas podem acontecer, tá? Que mudanças podem vir aí? Coisas inusitadas podem surgir no caminho de vocês. Para quem acompanha os outros canais de tarô, sabe que o julgamento também pode nos indicar que isso seja uma relação de outras vidas, um amor de outras vidas.
E a gente sabe também que todo relacionamento kármico não é fácil, geralmente é meio complicado, principalmente até a coisa engrenar. E isso acaba trazendo muitos medos, muitos bloqueios. E medos e bloqueios que muitas vezes não são nem dessa vida, são de vidas passadas. Mas a gente tem aqui também um as de espadas. O as de espadas nos remete sempre à verdade vindo à luz, a verdade aparecendo. Mostra que o ciclo de vocês aqui com o mundo, que o ciclo ainda não se fechou, que vocês têm uma história ainda a ser vivida, que vocês precisam colocar um ponto final num ciclo para a abertura de um outro. E o bom do mundo é que o mundo nunca fecha um ciclo bom para a abertura de um ciclo ruim. Ele sempre abre um ciclo melhor do que o ciclo que vocês estavam, tá? Seguido a gente tem um Cavaleiro de Paus que nos fala sobre a vontade de se dirigir até vocês, a vontade de ter uma ação, e que existe também uma grande atração física, apesar um grande interesse físico e sexual, tá? Apesar de existirem muitas dúvidas nisso, mas com a verdade explodindo, a verdade vindo à luz, as coisas podem se tornar mais fáceis para vocês. Mas é uma relação que existe um sentimento já forte, um sentimento enraizado, apesar que muitas vezes tenta-se controlar essa emoção pela razão. Desculpa, gente. Tenta-se controlar a emoção pela razão, mas que as coisas tendem a acontecer coisas meio que inusitadas aí. É, porque o julgamento nos fala dos mortos renascendo, ou seja, coisas renascendo, porque é um anjo tocando uma trombeta e os mortos levantando do seu descanso. Ou seja, coisas inesperadas podem vir a acontecer aí. Apesar de todo esse medo que existe, a verdade vai acabar aparecendo e o ciclo de vocês não se fechou, tá? Vocês têm ainda coisas a serem vividas. Existe muita atração física, existe muito desejo, existe muito tesão, existe vontade de se encaminhar também em direção a vocês para se resolver essa situação, apesar de toda dúvida que existe, porque a gente tem aqui também a carta dos enamorados, que nos fala que apesar de todo o sentimento, existe também muitas dúvidas. Essa foi a resposta do tarô. Agora, se vocês devem continuar ou não, isso não sou eu que posso falar, tá? Nem eu, nem o tarô e nenhum outro tarólogo sério. Quem tem que decidir agora se deve insistir nessa relação são vocês, tá bom? Essa foi a opção número 1 para quem se conectou com o Topázio Imperial. Gostou? Deixe um like no vídeo, compartilhe. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos então para quem se conectou agora com a segunda opção, o Gringold. Vamos lá para quem se conectou com o Gringold. Devo insistir nessa relação? O Papa. O Papa nos fala sobre o quê? Nos fala sobre proteção espiritual, nos fala sobre comunicação, nos fala sobre relacionamentos sérios, relacionamentos estáveis, mas também nos fala sobre crenças limitantes, tá? Mas vamos ver o que esse Papa quer nos dizer aqui nessa leitura, tá? Devo insistir nessa relação? Vamos ver para quem se conectou com a opção número 2, o Gringold. Devo insistir nessa relação? Devo insistir nessa relação? Vamos ver. Para quem se conectou com a opção número 2, o Gringold. Devo insistir nessa relação?
Rainha de Copas, o Sol, o 9 de Espadas, o 6 de Copas, o 4 de Espadas e a Sacerdotisa. Vamos lá então. A gente já começa o jogo, a gente abre o jogo com uma Rainha de Copas. Ou seja, é um sentimento forte e é um sentimento compartilhado. Você não tá amando sozinho nessa relação, não, tá? Porque a Rainha de Copas sempre vem nos falar sobre sentimentos que são compartilhados, ou seja, o que você sente, a outra parte também sente. Não é aquele tipo de relação em que um é alucinado pelo outro e o outro tá mais ou menos envolvido. Não é isso que se trata nesse caso aqui, tá? Os dois têm sentimentos e os dois têm um sentimento forte. Porque nós temos também aqui a carta do Sol, que nos fala sobre vitória, sobre sucesso, sobre triunfo, sobre novos inícios ou reinícios, mas o Sol também nos fala muito sobre ego. Então, um dos entraves que possa existir nessa relação pode ser um ego exacerbado, sim, tá bom? E fala que vocês estão tão pensando nisso que vocês chegam até a perder noites de sono sem saber ao certo o que fazer. Existe muita saudade, existe muita vontade de estar junto. Aí é aquele negócio assim, mas acabou de sair de casa. Pode ter acabado de sair da sua casa, mas com certeza essa saudade carrega junto, tá? Porque tem uma vontade, um desejo de estar com vocês muito mais tempo do que realmente fica, tá? Nós temos aqui também um 4 de espadas que nos fala sobre o descanso do guerreiro, que tem horas que a gente precisa colocar um pé no freio, parar, respirar e tentar recuperar as forças, ver onde realmente a gente está pisando e ver realmente como, caso resolva continuar caminhando, como deve se pisar nesse terreno, tá? E termina o jogo com a carta da sacerdotisa, nos falando o quê? Existe sentimento? Existe sim, e existe bastante. Um sentimento forte, um sentimento verdadeiro, a gente já vê aqui com a rainha de copas e com a carta do sol. Porém, a sacerdotisa nos fala que se sente muito, mas se tem muita dificuldade em verbalizar isso. Então isso não é verbalizado, isso não é mostrado, o que muitas vezes acaba dando uma dúvida se realmente a pessoa está interessada ou não, tá? Mas esse papo aqui nos fala que o seguinte, que existe até mesmo chances de se ter uma coisa até mais oficializada. E muitas vezes o que acaba travando essa situação é porque essa pessoa também pode ser comprometida, tá? Essa pessoa pode estar ligada a um outro relacionamento. Mas e isso acaba fazendo com que vocês e a pessoa também acabam até perdendo noites de sono pensando em como fazer o que seria o melhor a ser feito nessa situação. Mas o que a gente pode falar aqui? Que é uma relação que existe muito sentimento, muito amor e é um amor compartilhado, que as coisas tendem a se clarear, que as coisas tendem a vir à luz, tá? Existe muita saudade, uma vontade muito grande de se estar junto, apesar que muitas vezes pode não demonstrar, e que talvez seja hora de se tirar um pouco o pé do acelerador e pisar um pouco no freio e deixar as coisas caminharem talvez um pouco mais devagar para dar tempo de vocês mesmos decidirem que caminho tomar e como tomar esse caminho, tá bom? Bom, então, devo insistir nessa relação? Aqui nos fala como está
a relação em termos energéticos. Aí a decisão cabe somente a vocês, tá bom? Vamos lá então, para quem se conectou agora com a terceira e última opção, a turmalina. Devo insistir nessa relação? Vamos ver. Devo insistir nessa relação? Devo insistir nessa relação? Vamos ver. Baralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos o Sol. O Sol nos fala sobre clareza, nos fala sobre vitória, sobre sucesso, sobre triunfo, sobre as coisas vindo à luz, mesmo vocês começando a enxergar talvez essa situação de uma forma mais clara, mais limpa. E o Sol também nos fala muito sobre orgulho. Então vamos ver o que mais o tarô aqui quer nos dizer a respeito disso. Devo insistir nessa relação? Vamos tentar descobrir. Devo insistir nessa relação? Vamos ver. Devo insistir nessa relação? Devo insistir nessa relação? Para quem se conectou com a opção número 3, a turmalina. Nós temos o mundo, o Papa, a Lua, um 3 de copas, um 9 de copas e um 6 de ouros. Bom, aqui está muito forte, gente, para a grande maioria das pessoas que se conectaram aqui, que se trata de um triângulo, tá? Para quem não for um triângulo, releve essa informação. Não se esqueçam que se trata de uma tiragem coletiva, não é uma tiragem particular. Está muito forte para se tratar de um triângulo e vocês quase desistindo, jogando o pano mesmo, querendo deixar essa situação para trás e seguir adiante, porque é uma situação que acaba se tornando desigual, em que provavelmente vocês se doam muito mais do que a pessoa. Por isso toda essa dúvida que a Lua nos traz aqui, que as coisas acabam se tornando nebulosas, porque muitas vezes a gente olha para a situação e não vê uma saída, não sabe o que pode resultar dali, o que pode acontecer. E isso vai se arrastando, o cansaço vai chegando e a gente chega próximo a desistir de um sonho muitas vezes, tá? Literalmente jogar a toalha e tentar seguir adiante. Mas aqui nos fala o quê? A gente tem a carta do mundo nos falando que existe ainda uma história a ser vivida entre vocês. Existe ainda a possibilidade de se abrir um novo ciclo. O Papa vem nos falando também que vocês estão amparados e estão protegidos espiritualmente para isso. Mas isso aqui é uma... Todo triângulo, eu até evito fazer muitas tiragens sobre triângulo, tanto que eu acho que eu fiz só uma no canal, porque é um tema muito complicado. É uma situação sofrida, porque ninguém em sã consciência ia querer entrar num triângulo. Só que de vez em quando a vida nos prega uma surpresa. E acontece de você se apaixonar, ou a pessoa também, e a pessoa já é comprometida, já é casada, ou namorada, ou noiva, enfim. A pessoa não está sozinha. E isso é uma coisa que traz muita dor.
Então eu sempre evito muito em fazer temas sobre triângulos, porque é uma coisa muito doída para todas as partes, não é agradável para ninguém, porque é impossível qualquer uma das três, ou um triângulo, ou um quadrado, ou um quinteto, ou um sexteto, não é agradável para ninguém, porque ninguém gostaria de passar isso, por isso, tá bom? Então se passa por isso quando realmente se gosta, porque senão você daria já um chute e teria partido para outra. Mas o que nos fala aqui? Que as coisas podem clarear, pode surgir novos rumos para essa situação. Existe a possibilidade de ter um novo começo aí, ou um recomeço, ou uma nova história pode surgir daqui. Que o caminho de vocês, que o ciclo de vocês não está fechado, não foi completo, que existe ainda coisas a serem vividas e aprendidas com isso, e o mundo sempre nos abre um novo ciclo melhor do que o ciclo passado. Se tem muita proteção espiritual, sim, apesar de muitas dúvidas, e devido a essa situação, a pessoa está quase jogando a toalha, quase desistindo disso, e que sempre acaba sendo um relacionamento meio desigual. Sempre um acaba se doando muito mais do que o outro. Para quem não é triângulo, a gente vê o quê? Que existe uma possibilidade para quem está afastado ou as coisas não estão muito boas, das coisas melhorarem, as coisas florescerem, que o ciclo de vocês também não se encerrou, que existe uma grande proteção espiritual para que isso siga adiante, que isso dê certo, que apesar de todas as dúvidas, vocês ainda vão comemorar muito essa situação e deixar para trás esse cansaço. E que se precisa trabalhar nessa situação para que se torne uma relação mais equilibrada, tá bom? Então, agora se deve insistir ou não, isso cabe a cada um de vocês. Essa foi a resposta para quem se conectou com a turmalina. Eu espero ter ajudado, eu espero ter contribuído com um pouquinho que seja para clarear um pouco as ideias de vocês. E, bom, gente, é isso. Então, até a próxima e vamos em frente. Agora vocês pensem e decidam o que vocês devem fazer, tá bom? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.